pessoal de casa, boa tarde também. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Essa é uma forma assim ecumênica, né, de cumprimentar. Outras igrejas também o fazem da mesma forma, naturalmente com o objetivo, né, de desejar a cada um de nós que a gente esteja em paz, né? Palavrinha tão pequenininha e tão complicada da gente alcançar, né? Tão complicada. Acho que a paz é o que todo mundo espera para si, né? Ter a tranquilidade de olhar para o irmão, né? E sentir paz nesse olhar. Chegar em casa e sentir paz, né? Nessa construção que nos abriga, né? Vir aqui até o centro e outros lugares e da mesma forma também estar em paz, receber a paz, receber o carinho, receber aquele olhar de que bom que você veio, seja bem-vindo, não é? A gente é o que a gente vibra, né? A paz é um sentimento, a paz tem a sua vibração própria. Todos os sentimentos têm, mas a paz é um sentimento muito forte, né? Uma vibração muito forte, porque ela representa para cada um de nós a consciência tranquila do dever cumprido para conosco, para com os nossos entes queridos, para com os nossos amigos, para com as pessoas com as quais a gente não conhece também. E muitas vezes, ao cruzar por elas no nosso cotidiano, a gente consegue se sensibilizar e, de alguma forma, enxergar estas pessoas, levando até elas, talvez, um abraço, um aperto de mão, um pouco do nosso tempo, quem sabe um alimento, não é? Então é isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente esteja em paz. E é por isso que nós os saudamos nesta tarde, formulando a todos votos de muita paz, de muito carinho, de muita ternura, votos de amor, que a gente seja capaz de externar e liberalizar os laços de fraternidade humana que devem nos unir como filhos de Deus que todos nós somos. E por consequência, irmãos, né? Que é muito fácil quando a gente chega à noite, deita lá, né? Pai nosso, oh meu Deus, obrigado pelo meu dia, mas passou pelo irmão e não reconheceu nele esse parentesco, né? Não se sensibilizou com a dor daquele que muitas vezes caminha conosco. Então, que a gente esteja em paz, que a gente estejamos aqui ávidos para ouvir o que o Evangelho tem para dizer para cada um de nós nessa tarde. Nessa tarde a gente vai receber aqui nosso irmão Luiz, nosso irmão Leia, que a gente já sabe do potencial que vai ter esse encontro, né? São pessoas muito queridas que conseguem transmitir nos seus acordes todo esse sentimento de paz que a gente está discutindo aqui, está falando aqui agora. Então, passo a você, meu irmão, a que você conduza a sua palestra, que você toque os nossos corações. Boa tarde a todos, sejamos todos muito bem-vindos, né, nessa tarde. Hoje, na condição aqui de trazer algumas palavras para vocês, normalmente, nossas palestras, né, minha e de minha esposa, nós fazemos ela intercalando a fala com as músicas. Como aqui, né, na nossa casa, nós já cantamos todos os finais de semana, né? Todos os sábados nós já cantamos, aí nós deixamos para que ao final pudéssemos cantar, né? Uma canção que eu acredito que vai ser muito interessante. E aí, nesse momento,
daí por diante, nós vamos dar o segmento comum, né, da nossa atividade da tarde. Mas o tema que me foi proposto, ao mesmo tempo, por intuição, eu achei interessante para compartilhar com todos nós aqui nesse momento, foi harmonia em nossa vida. Harmonia, aqui nós vamos ter uma reflexão, ao mesmo tempo, da harmonização, né? Que a gente lembra, a harmonização, o louvor, né? E como encontrar essa harmonia, essa paz que o Salmen, né, nos falou aqui agora há pouco, como encontrar essa harmonia, essa paz em nosso cotidiano, tão corrido, tão, por vezes, turbulento, né, aos nossos afazeres. Então, a proposta seria a gente pensar um pouco sobre essa harmonia. No primeiro momento, o que é harmonia? Né? O que vem a ser harmonia? A harmonia, se a gente for trazer lá de trás, no princípio da palavra, a gente vai ter origem dela no grego, harmos, a gente vai ter origem latina e a gente vai ter uma origem mais antiga ainda, que é do indo-europeu. Então, que são línguas lá de trás, da Índia, que influencia toda a Europa e que dá origem ao latim, português e outras línguas mais. A palavra ar, no início, que é do indo-europeu, é articulação. Uma articulação, ela serve para ligar duas peças ou mais peças e dando uma funcionalidade a essa peça. Então, ela vai ser articulada. Ou seja, antes era uma peça solta, outra peça solta, mas que através dessa articulação se ligou e dá uma funcionalidade para ela. Seja ela positiva, seja ela negativa. Bom, então a harmonia, a gente entende, no primeiro tempo, que são ligações de várias coisas que dão uma funcionalidade. Mas hoje nós utilizamos a harmonia como algo positivo, como algo benéfico. Não é? Então ela criou um sentido de algo benéfico em nossas vidas, a harmonia. Então são vários elementos que se conversam de forma positiva. E assim é o desafio de nossa vida. Desde o momento que nós nascemos, o nosso seio familiar, as diversas peças diferentes que estão presentes em nosso seio familiar e que nos convoca a movimentarmos de uma forma positiva, em aprendermos com essas diferenças, em respeitarmos essas diferenças, lembrando que talvez uma das maiores expressões de amor na convivência, no seio familiar, que é essa primeira escola de convivência, é o respeito. O respeito ao pensamento diferente, o respeito à individualidade do outro, o respeito, por vezes, mesmo eu não concordando, nem em tamanho, nem em gênero, nem em grau, com os pensamentos ou com aquilo que o outro vive, eu ainda assim o respeitar. E o respeitar não é necessariamente concordar, não é necessariamente o apoiar naquilo, necessariamente, mas em si viver em harmonia com essa diferença, o que é difícil. Nós sabemos, porque para isso nós teríamos que o quê? Diminuir o nosso eu, diminuir o nosso orgulho, né? De que normalmente nós estamos sempre com a razão. Eu estou certo, a minha opinião é certa. E sendo assim, o outro tem que agir e fazer como eu acho, eu acredito que tenha que ser. Então, por vezes, nós vamos ver que algumas desarmonias dentro do nosso lar começa por uma postura nossa, de imposição, de endurecimento e não de articulação, desse movimento articulado de forma positiva, harmoniosa, mais uma vez.
Então, qual a importância dessa harmonia no nosso lar, no nosso cotidiano? A gente já veio apresentando, que seria o quê? Conseguirmos juntar esses vários elementos diferentes e por vezes desafiadores, aprender com eles, tirar lições deles e colocarmos isso em prática no nosso dia a dia, de uma forma positiva. Dedicar alguns minutos do nosso dia para nos harmonizar é importante. Normalmente, quando nós acordamos, despertamos, hoje em dia, o que normalmente nós fazemos? Pegamos o celular. Normalmente, quando nós acordamos, nós já vamos diretamente no celular. Provavelmente esse celular ou está na cama, e às vezes ele está marcado no nosso corpo, porque nós dormimos em cima dele, né? Ou por vezes ele está na cabeceira, ele está ali num criado mudo ao lado, né? E a gente já vai diretamente nele. Então, diante disso, o que seria interessante nós nos propormos a fazer? O que seria interessante? De repente, uma mensagem. Eu não sei se vocês conhecem, assim, quem já é espírita há algum tempo conhece o Haroldo, né? Haroldo Dutra Dias. Ele tem um canal, né, em que ele todos os dias ele dá uma mensagenzinha. Todos os dias ele pela manhã ele solta uma mensagem e essa mensagem ela é curta. Hora de 1, 2 minutos, hora de 3, raras vezes eu vejo mensagens para além de 3 minutos. Ok. Então, seria interessante, de repente, entrar nesse canal, ver alguma mensagem positiva. Mas antes disso, será que não seria interessante nós, ao despertarmos, fazermos uma prece? Antes de pegar no celular? Antes de pegar no celular, fazer uma prece. Agradecer pela vida, por mais um dia, né? Por mais uma oportunidade de nós nos desenvolvermos em direção à felicidade, que é o que nós buscamos. Essa felicidade ela só vai vir à medida que nós formos evoluindo, passo a passo, dia após dia. É um processo gradativo. A gente sempre tem que lembrar que nós temos a eternidade para isso, né? Agora, o tempo é de cada um. É a escolha de cada um. É o que cada um escolhe fazer a cada dia, a cada amanhecer, a cada momento. Né? O que nós estamos escolhendo? Então, a dica para nós, todos os dias, seria o quê? Acordar, antes de pegar no celular, uma prece. Se possível, uma mensagem. Seja no vídeo, eu digo no vídeo porque nós vamos pegar o celular, então, por que não já vai lá, assiste, escuta uma mensagem. Se não, uma breve leitura. Temos vários livros que dão uma mensagem diária no dia a dia, né? Que são mensagens curtas, né? Mensagens que você pode ler ali, vai tomar o quê? 5 minutos, talvez menos, mas é uma mensagem curta. Minutos de Sabedoria é um outro livro que é muito curtinho, né? Então, do setor Pastorino. Tem disponível, tanto pela internet, tanto nas livrarias espíritas daqui de Anápolis, eu acredito que tem 2 ainda em atividade, mas eu acho que tem em outras, na Cultural ali também nós achamos, né? Na Barão do Rio Branco nós achamos, podemos achar. Minutos de Sabedoria é uma outra opção para que nós possamos, de repente, ao acordar, ter esse primeiro contato. E hoje a neurociência ela já traz algumas informações de que aqueles primeiros minutos, ao despertarmos, ele pode nos influenciar o dia inteiro. Aqueles primeiros minutos, o que nós estamos alimentando nos primeiros minutos? Os primeiros minutos ao despertarmos, acordar. Então, essa seria uma dica. A música também, sendo que essa música, ela pode te acompanhar durante o dia, dependendo do seu afazer, dependendo do que você faz, dependendo de onde você trabalha, né? Essa música pode ser colocada.
ao longo do tempo. Perfeito. Isso. Hoje, nas redes sociais, no YouTube, tem disponível o passe virtual, Bezerra de Menezes e outros mais, né? Então, tem o passe virtual, são palavras, são preces que vão ali e vão embalando. Isso. Curtinhas, tem ela até de várias horas, né? Se a pessoa não se incomoda, ela pode dormir ouvindo o passe virtual, não é? Então, bom, e nós vamos falar sobre isso também, Abadia, exatamente sobre esse momento, porque nós iniciamos ao despertar, né? Então, digamos aqui, nós estamos pegando o despertar do dia. Então, esse é o início. É uma música, é uma prece, né? É uma leitura. Nós temos essa oportunidade de fazer isso, já para poder iniciar o dia ali, né, de uma forma positiva, já influenciando o nosso cérebro, nossa mente, com coisas positivas. Porque ali, por vezes, no decorrer do dia, esses 5 a 15 minutos após o despertar, ele vai ficar, de alguma forma, voltando à nossa mente. Então, o que você alimentou? Foram os problemas? Foram as contas? Foram os problemas familiares? Foram os sentimentos negativos? Ou foi uma mensagem de esperança? Ou foi algo que, de repente, pode vir, através daquele primeiro princípio, a desenvolver uma solução, a vir uma solução através da espiritualidade? Por quê? Porque você já deu um sinal, você já emitiu uma frequência desde cedo para o seu cérebro e automaticamente a espiritualidade recebe essas influências e acabam trazendo aí, se conectando e trazendo soluções para o nosso dia. Sim, então, ou seja, que é também salmos que são, na sua grande maioria, canções, né? Na sua grande maioria, canções de Davi podem ser entoados, seja em voz alta, seja, né, no silêncio da sua leitura, e pode ser também uma opção, Salmo 91, Salmo 23, muitos outros salmos que são conhecidos e que, de repente, trazem essa mensagem positiva para iniciar o dia, para despertar o dia, né? Então, são dicas, né? São dicas e cada um, dentro da sua particularidade, pode desenvolver técnicas, né? Hábitos que, por vezes, a gente nem imagina, mas, de repente, pode trazer grandes benefícios. Vamos lá. Dando sequência. Né? Dessa vez fizemos uma colinha para que eu não me perdesse, que normalmente um tema vai abrindo uma série de outras árvores aqui, ramificações, e aí, de repente, eu me perco. Vamos lá. Então, através de, vamos dizer assim, através de quais atitudes podemos encontrar essa harmonização? Essa foi uma pergunta que nós colocamos quando estávamos pensando sobre esse ponto e que nós já respondemos aqui, né? Sobre esses hábitos e essas atitudes que nós temos, nós podemos desenvolver essa harmonização de forma muito gradativa. Vamos lá. Ao despertar, ainda que na cama, né, uma prece. Escutar, ler uma mensagem edificante. Tentar não abrir, que foi o que nós colocamos, né, o celular, até fazer essas duas coisas. Que seria o quê? Uma prece, uma leitura, pelo menos isso. Pelo menos essa prece já nos ajuda, né, ao mentalizar, ao agradecer. Para quem não tem o hábito, eu vou dizer aqui, vou abrir algo em particular, que eu sempre tive dificuldade de fazer prece. Sempre tive dificuldade em orar, né, em rezar. Sempre tive dificuldade. Falei assim, mas como assim? Eu sempre encontrei um bloqueio, um desafio nesse processo. E como que eu rompi esse processo? Porque, naturalmente, eu não tenho facilidade em emitir palavras, sejam mentais, sejam faladas, no momento da prece. Mas eu tenho facilidade em mentalizar luz, em mentalizar objetos, em mentalizar coisas. Então, o que eu faço? Eu mentalizo
uma colônia espiritual, eu mentalizo um centro energético, como uma pirâmide, no meio dela uma coluna de luz, e dentro dessa coluna de luz eu me encontro. E eu tenho essa facilidade de me ver dentro dessa coluna de luz e sentir toda essa luz me envolvendo o meu corpo. Posteriormente, mentalizo Jesus, mentalizo seres de luz à minha volta, e isso, para mim, acaba sendo uma prece. Então, não necessariamente as preces precisam ser faladas. Elas podem simplesmente serem mentalizadas, porque essas imagens, elas têm um poder em nossa mente. Do mesmo jeito que, se mentalizarmos coisas negativas, elas podem também se manifestar no nosso perispírito. Assim como os sentimentos. Se vamos alimentando sentimentos negativos, com o passar do tempo, eles vão criando as formas, pensamentos que nós aqui estudamos bastante sobre. E essas formas, pensamento, ora, acaba se transformando em quê? Doenças. Ou se manifestando em atitudes negativas. Ao longo do tempo, em falas negativas, porque da boca sai aquilo que o coração está cheio, não é? Então, por vezes, a gente precisa pensar, o que eu tenho falado? Eu tenho falado coisas boas? Eu tenho emitido coisas boas à minha volta? Isso é uma forma de nós enxergarmos um pouco de como está a nossa harmonia interior. Sobre o que eu tenho falado no colóquio, no dia a dia, com as pessoas, com os colegas, com os amigos, pessoas de trabalho. O que eu tenho emitido? São reclamações? São apenas reclamações repetitivas? Então, isso vai demonstrar o quê? O que está dentro do meu coração. É uma sensação somente de reclamar e de não aceitar a minha condição temporária. Lembrando que qualquer condição que nós nos encontremos, ela é apenas temporária. Seja, talvez, uma condição um pouco mais severa, que vai durar essa vida, mas lembrando sempre que nós temos uma eternidade e que elas vão mudar, seja aqui, em pouco espaço de tempo, seja assim quando nós desencarnarmos. Então, porque é apenas uma condição temporária. Mas ainda, para o nosso tema, vamos pensar aqui. De repente, temos uma doença que foi manifestada no nosso perispírito por um conjunto de sentimentos. Por rancor, por mágoas, por ódios alimentados ao longo do tempo. E que, por vezes, simplesmente, ao eliminar esses pensamentos, ao conseguirmos liberar um perdão, ao simplesmente pensarmos que o outro também se encontra numa condição como a minha, de caminhada, de evolução, que ele também tem muitas dificuldades no seu processo. E aí, de repente, eu começo a ter um pouquinho de empatia e liberar e entender. E esperar menos que ele atenda às minhas expectativas. Porque normalmente as pessoas que mais nos magoam, aquelas pessoas que mais nos decepcionam, são as pessoas que nós colocamos muita expectativa. E ao colocarmos essa expectativa, normalmente são pessoas que nós amamos muito, que nós queremos muito bem. E aí é por isso que elas têm esse poder tão grande, mas nós damos esse poder a elas, porque ao depositar nelas essa expectativa, então nós nos decepcionamos. Ninguém nos decepciona. Somente nós nos decepcionamos ao gerarmos uma expectativa além daquilo que aquela pessoa, no seu processo evolutivo, nas suas dificuldades, nas suas limitações, ainda está desenvolvendo. Quando nós fazemos isso, nós esquecemos que o outro é humano. E acabamos, por vezes, nos tornando injustos ao esperar que aquela pessoa atenda às nossas expectativas. E aí nós nos sentimos no direito de nos decepcionarmos com o outro, esquecendo a humanidade dele.
esquecendo que nós ainda estamos no processo de imperfeição, na caminhada, rumo a nos tornarmos anjos. Um dia, todos nós vamos nos tornar. Mas ainda temos uma caminhada para isso. Bom, seguindo, palestras. Por vezes, se pudermos colocar palestras, por que não? Deixa a palestra, coloque ela ali. Volta e meia, uma ou outra informação, ela chega até nós, de repente nós estamos fazendo as coisas nos afazeres e elas vão trazendo. Afazeres de casa, dia a dia, dependendo do trabalho. Eu já tive grandes inspirações lavando louça, organizando as coisas, ouvindo uma palestra, e vem na mente coisas assim fantásticas, na mente. Bom, antes de dormir, seguindo, né, igual a Badia já trouxe aí, antes de dormir, no YouTube, nós temos muitas informações, nós temos muitas opções antes de dormir. Temos, quem procurar lá, a palavra vai estar escrito assim, ó, em hertz, vai estar escrito chakras. Por quê? Chakras, né, com K no final. São centros de força. Nada mais é do que centros de força. São os nossos pontos de alinhamento energético e que nós temos lá uma série de músicas, de sons harmônicos, né, que combinam uma série de sons que podem facilitar tanto o sono quanto auxiliar como um passe energético, né? Para quem gosta do passe falado, temos essa opção do Bezerra de Menezes, temos uma série de outros. Sabendo nós do poder, e até recentemente uma outra palestrante trouxe aqui para nós acerca do Masaru Emoto, né, aquele pesquisador japonês que tem a mensagem da água e que mostra o poder, né, que uma música tem impregnando, né, as moléculas da água. Né, aqueles que não tiveram a oportunidade, dão uma olhadinha lá, que realmente é um documentário curtinho, né, e que ele, de alguma forma, ele traz um impacto. A gente começa a perceber o poder de influência. Sendo o nosso corpo, no mínimo, 70% água, então a gente precisaria ir pensar um pouquinho, né, no que nós estamos pensando, no que nós estamos ouvindo, como isso está afetando o nosso corpo, a harmonia celular do nosso corpo, né? Recentemente, uma universidade dos Estados Unidos emitiu, na verdade, tem se falado agora recentemente, mas, se não me falho, desde 2003, eles chegaram a essa conclusão de que as doenças mentais e o equilíbrio mental, foi pesquisado grupos de pessoas que tinham um equilíbrio mental melhor. Essas pessoas que tinham um equilíbrio mental mais harmônico, mais, né, equilibrado, como a palavra diz, né? Então, eram pessoas que tinham contato com a natureza. As pessoas que tinham contato com a natureza, elas tinham um desaceleramento dos pensamentos repetitivos negativos. E dentro desse grupo de pessoas, tinha um subgrupo melhor ainda. Então, ou seja, dentro daqueles que observavam, que tinham contato com a natureza, eram os observadores de pássaros. Interessante, né? É uma pesquisa que saiu recentemente, eu tive contato com ela, que eram aquelas pessoas que eram passarinheiros no bom sentido, ou seja, que ficavam realmente observando, mas sem gaiolas, gente, né? Sem gaiolas. Mas aqueles que observavam os pássaros na natureza. Ao observar o pássaro se alimentar, banhar, o movimento, o canto dele, o nosso cérebro, a frequência dele vai diminuindo. Essa frequência negativa, repetitiva. E vamos harmonizando naturalmente. E é uma dica para nós, né? De repente, tirarmos aí uma vez por semana, se não 15 dias, mas se pudermos uma vez por semana, estarmos em contato com a natureza, para um local onde nós consigamos aí observar os pássaros, termos essa tranquilidade.
esse contato com a natureza, tanto energeticamente, a taxa de magnetismo da natureza, locais onde tem cachoeiras, locais onde tem grandes quantidades de árvores antigas, o magnetismo dessas regiões ele é altíssimo e influencia o nosso corpo, harmonizando, equilibrando, por vezes trazendo cura, descarregando, um pouquinho de contato com a grama, um pouquinho de contato com a terra, o tocar numa árvore, isso tudo cria uma interação. Todos somos seres vivos e isso traz essa harmonia, nos auxilia nesse processo de harmonização. Então, uma outra dica é essa, né? Para nós, porque no nosso dia a dia, na nossa correria, temos essa dificuldade de reservarmos esse tempo para cuidarmos de nós, para nos harmonizarmos, para fazer essa limpeza, esse equilíbrio de nossos centros energéticos, né? Que é importantíssimo. Então, que nós possamos, antes de dormir, além de fazer uma prece, uma mentalização, uma meditação, meditar não precisa ser necessariamente dessa ou daquela forma. É apenas um processo de contemplação, uma leitura, que possamos fazer breves leituras, que possamos nos permitir, ao longo do nosso dia e ao final dele, nos permitirmos esse processo. Sabemos que é muito difícil. Só é difícil por quê? Porque nós acabamos focando naquilo que não necessariamente é o mais importante. Sendo nós seres espirituais vivendo uma experiência material, o mais importante seria nós dedicarmos àquilo que é eterno. A harmonia, perdão, não eterno, aquilo que é imortal. Eterno, somente o Pai. Ele é o eterno. Nós somos imortais, certo? Então, o eterno é aquele que nunca foi criado, que sempre foi e que sempre será. Perfeito. Essa mensagem, quando nós lemos o Evangelho, nós temos Cristo nos convidando a fazer essa reflexão. Paulo de Tarso é influenciado por essa mensagem de Cristo e Santo Agostinho, por sua vez, também traz essa reflexão sobre, ao deitar, nós refletirmos sobre o nosso dia, de como foi, as minhas atitudes. E, se possível, antes de dormir, vá lá e reconcilie, vá lá e resolva, não vá dormir sem esse problema estar resolvido. Se não possível, deixe para o outro dia, mas faça esse compromisso de resolver essa questão. Não é? Então, o que a abadia trouxe, Cristo nos fala, Paulo absorve, Santo Agostinho traz essa mensagem sobre essa reflexão, para que nós possamos refletir, né, sobre esse processo. O quanto temos dedicado àquilo que verdadeiramente é importante para nós, né? O quanto temos dedicado. Então, o processo que a gente trouxe aqui da harmonização e harmonia é básico, é simples. Sabemos que não é tão fácil de se fazer, porque mudar hábitos não é fácil, mas é apenas para a gente refletir. Foi um momentinho que a gente tirou aqui para refletir sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre nossas questões até muitas vezes práticas, mas que temos dificuldade em harmonizar, em equilibrar a nossa existência material com a vida espiritual, né? Que é esse desafio. Estamos encarnados e, por vezes, a ilusão é que nós temos é que é somente a carne, porque é tão denso, né? É tão denso a matéria que a gente esquece que somos seres espirituais vivendo uma experiência temporária, né? Tirando, né, a importância do culto no lar. Nada que a gente faça diariamente para harmonizar, né, elimina a importância do culto no lar, né? Muito bem lembrado. Com certeza. Perfeito. Então, do culto no lar, né, nós temos também essa experiência, e a esposa lembrou, né,
Muito bem lembrado. E sobre essa questão do culto no lar. Não sei se todos aqui têm esse hábito. Foi muito bom lembrado, porque é uma recomendação que todos nós façamos, ainda que sozinhos, mas sabemos que ninguém está sozinho. Então, ainda que esteja você materialmente ali na sua casa, sozinho, você não está sozinho. A espiritualidade está à sua volta e você pode fazer essa leitura, a leitura do Evangelho, e você pode dar esse segmento, né? Seja de 5, 10, 15 minutos, o tempo que você, naquele primeiro momento, conseguir fazer. Naturalmente, você vai perceber que ele vai se tornando menos pesado ao longo do tempo. As primeiras vezes que nós começamos a fazer o culto no lar, por vezes nós vamos sentir resistências, vai aparecer vários impedimentos, né? Mas à medida que nós nos esforçarmos em realizar esse movimento, ele vai ficando mais fluido. É um processo, mas ele acontece e é muito bom. A semana que nós não conseguimos fazer um culto no lar, no domingo, no nosso caso é domingo, às 8 horas, né, às 20 horas, então percebemos algo diferente e temos que fazer no decorrer da semana. Não fizemos no domingo, então temos que fazer na segunda, na terça, e a gente acaba fazendo. E percebemos essa mudança, né, e os relatos disso são enormes, né, ao longo dos relatos espíritas, dessa mudança visível no ambiente do lar, por vezes no quarteirão todo da sua casa e por vezes até no bairro todo, né, por causa desse culto no lar que você decidiu instituir. Para quem eu não falei boa tarde, né? Boa tarde, porque eu não cumprimentei. Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, antes de vir, até a gente falou assim, eu falei, amor, vamos para o escritório e vamos sentar, porque assim, todo dia, né, gente, a gente tem os problemas. Então, o que a gente estava até falando sobre essa questão da harmonização. Então, a gente já pega o celular, já vai ver um problema, é um parente, é uma coisa para resolver, é isso, é aquilo, né? Então, a gente se deixa levar. E eu peguei e falei assim, amor, vamos separar, porque a gente tem uma palestra hoje, a gente tem que passar uma mensagem. E eu lembrei, né, de como é importante uma palestra, quando você entrega realmente a espiritualidade, coloca ela em primeiro lugar e pede a ela para te direcionar, como foi a palestra do Sérgio. A palestra dele ficou na minha mente, inclusive eu até agradeci, né, Sérgio? Eu mandei uma mensagem, porque mexeu muito. E assim, o tempo todo que ele estava falando aqui a mensagem, a gente via a emoção dele, né, ele emocionado, e não é a primeira vez que ele faz essa palestra. Então, como é importante, quando a gente vai fazer uma palestra ou vem fazer a harmonização, a gente pedir a espiritualidade, tirar esse tempo para se preparar para trazer, né? Para poder passar para vocês, para os irmãos também, essa unção, né? Isso que a gente sente. E essa canção, inclusive, eu lá preparando, né? Fazendo a colinha, falei, amor, você se perde muito, que ele conversa muito. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma colinha para você. Tudo bem? Senta aqui. Fique à vontade, tá? E aí a gente pegou e falou assim, e ele pegou o violão. Eu falei assim, amor, depois você pega o violão, vamos fazer a colinha, vamos. Aí depois ele vai para a cozinha, eu lá fazendo alguma coisa, e ele pega o violão. De repente ele canta essa música, eu falei, é essa. A espiritualidade deu para a gente finalizar a palestra com essa canção. É uma canção que não faz parte do nosso repertório. Não, veio Ela hoje. veio realmente assim por pura intuição. E aí a confirmação veio do lado de cá. Até porque ele não pega nada de última hora, é uma dificuldade. Não. E aí ele falou assim, tá, vamos pegar. Eu falei, opa, eu adoro novidade, gosto de coisa diferente. Né? Então vamos lá, gente. Esperamos que todos sintam aí, tenham. Então, como nós somos da parte, né, da harmonização musical, nesse caso aqui, né, da música, fazemos parte desse movimento, então não daria para terminar, né, falando e sem cantar, falando aos corações com essa canção. Eu achei interessante porque é uma canção simples, de letra simples, básica, mas com um poder de nos tocar, sabe, profundamente. Bom, isso a mim, né? Vamos lá.
Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti, Eu pude respirar. só em ti, minha alma achou descanso. Só em ti pude respirar. O meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti Construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O meu coração Deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Que Deus abençoe cada um de vocês.